Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde, onde vamos aqui continuar no estudo da Palavra do Senhor. E, como foi a nossa proposta, nós estamos aqui nessas tardes estudando sobre a carta aos Romanos. E vamos continuar nesse nosso estudo. Então, nós já temos aí vídeos gravados, você pode acompanhar aí na plataforma do YouTube, os vídeos que nos falam sobre Romanos capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você tem esses vídeos aí que você pode estar acompanhando. Então, o que nós vimos nesses vídeos passados? A demonstração de Paulo do seu evangelho. Então, ele mostrou ali a condição humana, judeus e gentios estão na mesma condição de pecadores separados de Deus, mostrou a salvação em Jesus Cristo e a justificação em Jesus, e as bênçãos que acompanham a justificação. Então, Paulo ele nos mostrou tudo isso até o capítulo 5. E agora, hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Então, vamos ver aqui o que este capítulo, Paulo se propôs a mostrar para nós. No capítulo 6, é interessante notar que parece que Paulo ele está antecipando algumas perguntas que ele imaginou ali que os cidadãos romanos poderiam fazer. Porque ele explanou sobre a graça em Jesus Cristo, ele explanou que a salvação é de graça, não é por meio das obras, ele explanou que a salvação não se perde. Então, tudo isso ele acabou falando nos capítulos anteriores. Então, ele já começou a imaginar, olha, eu imagino que essas dúvidas estejam surgindo na sua mente. E é isso que ele vai falar aqui no capítulo 6 e também no capítulo 7. Ele vai antecipar algumas respostas para algumas possíveis perguntas que poderiam surgir ali entre os romanos. Então, ele está antecipando. Então, ele antecipa algumas acusações, onde alguns podem dizer assim, Paulo, quer dizer que aí do capítulo 1 até o capítulo 5, você está ensinando que podemos pecar para saborear mais a graça? Porque é isso que ele começa aqui no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Daí ele explica como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Então, é uma pergunta que algumas pessoas poderiam fazer quando ouviram da mensagem do Evangelho explanada no capítulo 1 até o capítulo 5. Então, alguns podem falar, então quer dizer, para mim viver mais em graça, eu tenho que pecar mais, eu posso viver no pecado para desfrutar mais da graça de Deus, porque você falou no capítulo 5, onde a graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, alguns podem deduzir, então se eu pecar mais, é mais graça sobre a minha vida. Daí Paulo fala que, olha, de maneira nenhuma, não é isso que eu estou ensinando. Outra pergunta que poderia surgir, Paulo já antecipa a resposta, está no versículo 15. Alguns poderiam falar, Paulo, quer dizer que você está ensinando que a graça é uma liberação para eu viver no pecado, para eu pecar? Olha só o que diz o versículo 15, diz assim, e daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E a resposta, mais uma vez, é de modo nenhum. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo, olha, não foi isso que eu disse no capítulo 1 até o capítulo 5. Não estou falando que o crente está livre para viver no pecado, para pecar à vontade, uma vez que a salvação não se perde. Eu não ensinei isso, que o homem ele pode viver no pecado tranquilamente e dessa maneira ele vai desfrutar de mais graça. Então são perguntas que Paulo está antecipando, respostas que ele está antecipando ali de perguntas que poderiam surgir. Uma outra pergunta que Paulo também antecipa a sua resposta é essa. Paulo, quer dizer que você está ensinando que a lei de Deus, então, é ruim? Olha só o que diz o capítulo 7, versículo 7, diz assim. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Então, essa é a resposta que Paulo dá. Alguns poderiam pensar, então, já que a gente é salvo simplesmente pela graça e a gente não é salvo pela lei, como você, Paulo, diz lá em Romanos capítulo 3, versículos 20 e 21, que a lei não pode nos salvar, o que a lei faz é mostrar o nosso pecado, o que a lei faz é calar a nossa boca diante de Deus e nos fazer conscientes do nosso pecado. Então quer dizer que a lei de Deus é algo ruim, não tem nada de bom na lei, não tem nada que eu possa aproveitar na lei.
A resposta que Paulo antecipa é de modo nenhum. Para essas 3 perguntas, você pode notar algo interessante. A resposta de Paulo foi a mesma. Ele disse de modo nenhum. A resposta sempre foi a mesma para essas 3 perguntas que surgiram aqui. De maneira nenhuma. Paulo antecipa as respostas porque ele prevê as perguntas que as pessoas poderiam fazer. E a resposta que ele já dá para todas elas é de modo nenhum. Então aqui é apenas uma introdução para você perceber que o capítulo 6 e o capítulo 7 é uma antecipação de respostas que Paulo está trazendo para possíveis perguntas que poderiam surgir. Então vamos focar agora no capítulo 6, que é o tema, o capítulo da live de hoje. No capítulo 6, Paulo vai mostrar aqui a relação do crente com o pecado. Como que é isso aqui agora? Então eu sei que quando eu não estava em Cristo, quando eu estava em Adão, eu vivia no pecado, fazia as vontades do pecado. Mas e agora que eu fui liberto, da condenação de Adão e agora eu fui posto em Cristo? Como que é essa relação do crente com o pecado? E Paulo aqui, ele vai nos mostrar que nós não devemos viver no pecado. Ele vai mostrar que nós temos sim a nossa natureza pecaminosa, principalmente no capítulo 7. Na live seguinte nós vamos ver sobre isso. Mas ele já está mostrando aqui que apesar de nós sermos salvos, nós ainda continuamos pecadores. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Mas Paulo vai dar aqui uma dica. Paulo vai dar uma orientação no capítulo 6, uma ordenança para nós. Como nós podemos vencer o pecado? E é isso que ele vai mostrar aqui. 3 passos para você vencer o pecado. O primeiro passo é: você tem que saber. E ele vai mostrar o que é que você precisa saber, o que você precisa conhecer, o que é que você precisa ler, e isso está na sua mente. Olha só, verdades que vão atuar no nosso intelecto. O capítulo 6, versículo 6 a 10 diz assim. Olha só como começa o versículo 6, e você, na sua Bíblia, risca essa primeira palavrinha aí que diz no versículo 6. Sabendo isto. Então você risca aí embaixo, grifa ela aí embaixo, porque ela é uma palavra importante, é o primeiro passo para que você possa vencer, então, o pecado. Você precisa saber. E saber do quê? O versículo vai falar aqui agora. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Meus irmãos, isso é algo que você precisa saber. Este é o primeiro passo fundamental para você vencer o pecado que tanto está te assediando. Talvez você tenha passado dificuldades no seu dia a dia, na sua vida cristã, de pecados que nós chamamos de pecados escravizadores. São pecados que você tem uma dificuldade imensa, você tem uma sinceridade, você quer largar desses pecados, mas você tem uma dificuldade imensa de largar esses pecados. Por exemplo, alguns jovens têm uma dificuldade imensa, ainda que eles sejam salvos, cristãos, sinceros, querendo largar esse tipo de pecado, mas alguns jovens têm um estilo de vida escravizado pela pornografia ou pela masturbação. São pecados escravizadores. Eles são sinceros em dizer que eu gostaria de me ver livre desse tipo de pecado, mas ele tem uma grande dificuldade. Talvez você tenha um pecado escravizador da ira. Você é uma pessoa muito irada, conhecida como uma pessoa do pavio curto. Qualquer coisa você estoura, qualquer coisa você explode com alguém. Alguém vai dar um bom dia para você e você já retruca dando uma patada na pessoa, porque você é irada. Você é uma pessoa que está irada e tem isso no seu coração. Isso é um pecado também escravizador. Talvez para outros não seja uma dificuldade,
mas para você, você sabe que é uma dificuldade, a questão do seu temperamento, esse pecado que está dentro do seu coração. Então a ira é algo pecaminoso e alguns estão escravizados pela ira. E as pessoas querem se ver livres desse tipo de pecado, são sinceras em dizer, eu não gostaria de ser alguém irado. Porque uma pessoa irada é uma pessoa com poucos amigos. Realmente as pessoas se afastam de alguém que é irado. Então a pessoa é sincera em dizer, mas também ela diz, eu tenho muita dificuldade em deixar esse pecado da ira. Talvez você tenha um outro tipo de pecado escravizador, que é a questão da ganância, a questão do dinheiro. A sua visão é sempre nas coisas dessa terra, a sua visão é sempre na prosperidade, a sua visão é na questão do dinheiro, e você tem dificuldade nisso. Note que cada pessoa tem uma dificuldade em uma área. Cada pessoa pode estar sofrendo com algum tipo de pecado escravizador. Você sabe a sua realidade, você sabe as suas dificuldades, você sabe qual que é o pecado que está ali assediando a sua vida e você tem dificuldade. Então, se você quer se ver livre desse tipo de pecado escravizador, Paulo está dando aqui o primeiro passo para que você possa se ver livre disso. O primeiro passo é saber. É a mensagem entrando na sua mente. É a mensagem de Deus entrando no seu intelecto. Você precisa saber que você já morreu para o pecado. Você precisa saber que a sua velha natureza já foi crucificada com Cristo ali na cruz. Você precisa saber que Cristo morreu e ressuscitou, e a morte dele e a vitória dele sobre o pecado é uma realidade também para a sua vida. Você também pode viver longe do pecado escravizador. Você pode ter vitória sobre esses tipos de pecado. Então você precisa saber que Cristo morreu e ressuscitou, e você morreu e ressuscitou com Cristo. É o primeiro passo. E Paulo está deixando, olha, isso é algo simples, você só precisa ter conhecimento. Você só precisa saber disso. Essa verdade entrando na sua mente. Então, declare isso, você morreu e ressuscitou com Cristo Jesus, para que isso fique bem gravado na sua mente. Este é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo que Paulo nos dá? O segundo passo é considerar. Então, essa verdade que está na sua mente, essa verdade agora precisa descer no seu coração. Você precisa acreditar, você precisa tomar posse desta verdade que está na sua mente. Agora ela precisa descer no seu coração e você tem que se considerar. Considerar o quê? Versículo 11, 12 vai nos dizer. Diz assim: assim também vós considerai-vos. Olha só a palavrinha considerai-vos aqui, pega a sua caneta e grife essa palavrinha aqui, considerai-vos, porque é o segundo passo que Paulo está nos mostrando para que você possa obter vitória sobre o pecado escravizador na sua vida. Diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, este é o segundo passo. Você sabe que você morreu com Cristo Jesus e ressuscitou com ele, agora se considere assim. Viva como tal. Então, você agora vai tomar posse desta verdade. Essa verdade que está na sua mente, ela precisa descer no seu coração para que o seu estilo de vida comece a ser mudado. Note como a palavra de Deus está caminhando. Caminha primeiro na mente, depois caminha no seu coração, quando você acredita nesta mensagem, e agora ela precisa refletir através do seu corpo. E este é o terceiro passo que Paulo vai dar para você vencer o pecado. O terceiro passo é oferecer. Olha só o que ele diz aí, o versículo 13 e o versículo 14. Nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Olha só a palavrinha aqui, oferecer. Pegue a sua caneta e grife essa palavrinha aí no versículo 13 na sua Bíblia, porque é o terceiro passo que Paulo está dando para que você possa vencer o pecado escravizador. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meu irmão,
agora você precisa tomar esse terceiro passo, dar esse terceiro passo. Agora você precisa oferecer. A palavra de Deus que entrou na sua mente, você sabe que você morreu e ressuscitou com Cristo, essa palavra precisa descer no seu coração e você precisa se considerar morto para o pecado. Eu não tenho mais contato com o pecado. Você precisa se considerar como alguém que não está mais ali debaixo da escravidão do pecado, porque você agora foi transportado para o reino de Cristo. E você agora, se considerando agora essa verdade que estava na sua mente, foi para o seu coração, agora ela precisa ser explanada através do seu corpo, das suas ações, oferecendo os membros do seu corpo para Deus e não mais para o pecado. Você não vai oferecer mais os seus olhos para o pecado, você não vai mais oferecer a sua boca para o pecado, para falar mal de alguém, para blasfemar, para falar coisas inconvenientes. Você não vai mais oferecer o seu ouvido para pecar, para ouvir fofocas. Você não vai mais usar as suas mãos para pecar contra Deus. Você não vai mais usar os seus pés para pecar contra Deus. Mas você precisa ter um esforço consciente de usar todos os membros do seu corpo para servir a Deus, para fazer coisas que são agradáveis ao Senhor. Então aqui estão os 3 passos para você vencer o pecado escravizador. Primeiro, saber das verdades de Deus. Segundo, essa verdade precisa agora entrar no seu coração. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa tomar posse dessa verdade. Você precisa se considerar fazendo parte dessa verdade que você entendeu. E depois que você se considera, depois que você crê, agora essa verdade precisa ser exalada através das suas ações, do seu dia a dia. Isso se dá a mudança de comportamento. Olha só uma curiosidade, para que você possa compreender melhor como que se dá a mudança de comportamento. A mudança de comportamento não é algo que começa de fora para dentro, mas a palavra de Deus nos diz que é algo que começa de dentro para fora. Note como que foi o decorrer aqui da palavra. Primeiro entra na mente, depois entra no coração e depois é exalado pelo seu corpo. Então a mudança começa interiormente. Olha só como o nosso corpo ele é dividido e a palavra de Deus nos ensina assim. A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é dividido, o nosso ser, dividido em 3 partes. Nós temos o corpo, a alma e o espírito, como aparece aí na sua tela. O corpo ele é responsável pela recepção. Por exemplo, tudo que você enxerga, seu corpo está recebendo essa informação e mandando para o seu cérebro. Você olha para alguma coisa, você sabe, eu estou olhando uma tela de celular, eu estou olhando por uma cadeira. Então, seus olhos estão recebendo informação e mandando para o cérebro. Seu corpo é responsável pelos instintos, seu corpo é responsável pela expressão. Então, tudo que sai de dentro de você é expressado através do seu corpo. Depois nós vamos para a segunda parte, que é a alma. A alma é responsável pela mente, aquilo que você pensa, é responsável pelas suas vontades, é responsável pela sua emoção. Então, a questão de decisão, tomar uma decisão, a questão das emoções, alegria, tristeza, faz tudo parte da alma. E a terceira parte que nós temos é a parte mais íntima, mais ali íntima do nosso ser, é o espírito que todos nós temos. E o espírito ele é responsável pela intuição, responsável pela consciência e responsável pela comunhão com Deus. A pessoa que é morta espiritualmente não significa que ela não tenha espírito ou que o seu espírito esteja inativo, mas simplesmente morte na Bíblia significa falta de comunhão, perda da comunhão, separação. Então, na Bíblia, morte significa separação. A pessoa que não é salva, que não tem o Espírito Santo habitando dentro dela, ela não está inativa, o seu espírito não está inativo, ele continua muito ativo, só que ela não tem mais essa comunhão com Deus, ele tem a perda da comunhão com Deus, o Espírito Santo não habita dentro dela. Mas você que creu em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita dentro do seu espírito. E como que começa então esse trabalho de mudança do interior para o exterior? Primeiro começa com a sua salvação, onde o seu espírito é regenerado. Você ali passa pelo processo do novo nascimento, que na verdade não é um processo, é algo instantâneo. Quando você crê em Jesus Cristo,
você tenha essa vida espiritual. Então, na sua salvação, o primeiro passo é Deus trabalhar no seu espírito. Agora que você creu, a questão espiritual sua está resolvida, a questão do seu espírito. Agora Deus, todos os dias, vai trabalhar na segunda parte do seu corpo, que é a alma. É a alma que é responsável pela nossa personalidade. Então, todos nós temos um jeito de ser diferente, porque nós temos uma personalidade diferente. E a responsável pela nossa personalidade é a alma. Então, nós pensamos coisas diferentes, nós temos vontades diferentes, nós temos emoções diferentes. A alma é responsável por isso. E a alma, ela precisa se submeter agora ao Espírito Santo. E a Bíblia chama esse processo de santificação, onde Deus a cada dia está trabalhando na nossa mente para que nós possamos pensar nas coisas que estão do alto e nós possamos parar de pensar nas coisas que são mundanas, nas coisas que são pecaminosas, nas coisas que são aqui da terra. O Espírito Santo, todos os dias, vai trabalhar também nas nossas vontades, para que as nossas vontades sejam direcionadas segundo a vontade de Deus. Então, inicialmente, as nossas vontades são carnais, as nossas vontades são mundanas, mas com o processo de santificação, Deus então vai mudar as nossas vontades, em alinhar a vontade divina. E isso também é um processo de santificação. Deus vai trabalhar nas nossas emoções. Por exemplo, para que você não ande ansioso, para que você não ande preocupado. Se você tem uma tendência de ser ansioso, uma tendência de ser preocupado, Deus quer trabalhar nas suas emoções também para que você sempre viva alegre em Jesus Cristo. Como Filipenses fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha só, este é o processo de santificação. E na santificação, Deus não está trabalhando no nosso espírito. Nosso espírito já foi trabalhado no dia em que você creu. Agora Deus está trabalhando nessa outra área do seu ser, que é a alma. E o corpo? O corpo ele é responsável, como nós vimos, pela recepção, pelo instinto, pelas expressões. Quando Deus começa a trabalhar no nosso interior, trazendo essa santificação na nossa vida, quando a nossa mente é mudada, quando nossas vontades são mudadas, quando as nossas emoções são mudadas, o corpo passa a refletir, passa a expressar essa mudança anterior. Se, por exemplo, se antigamente a sua mente era uma mente sempre irada, você se ira com as pessoas, a sua boca vai expressar essa ira. Xingamentos, palavrões, gritaria com outras pessoas, tratar mal outras pessoas. Mas quando a sua mente é mudada, suas emoções são mudadas de acordo com a vontade de Deus, então o seu corpo vai refletir essa mansidão. A sua boca não vai sair mais gritaria contra outras pessoas. Você vai ter um linguajar mais manso. Note que a mudança começou no espírito, transferiu para a alma e é expressada através do corpo. Então Deus ele tem esse trabalho. O trabalho dele não é uma ordem externa, onde você começa a obedecer por força, mas é algo interior. Ele trabalha com seu Espírito Santo, mudando o nosso coração, mudando a nossa mente, e isso é refletido naturalmente com o nosso corpo. É dessa maneira que Deus, então, ele trabalha no nosso ser. Olha só aqui a continuação também aqui do capítulo 6. Olha só o que diz o versículo 15 e o versículo 16. Vai nos mostrar algo interessante. Você é servo de quem você escolhe obedecer. 15 e 16 diz assim. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que, daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, Paulo está explicando, você se submete a quem? Você quer se submeter ao pecado? Você quer viver uma vida escravizadora? Então, o pecado vai ser o seu patrão. O pecado vai ser o chefe da sua vida. Mas você escolhe se submeter a Cristo. Você escolhe estar debaixo da submissão de Cristo e obedecer a Ele. Tenha certeza que Cristo é o seu patrão, Cristo é o seu chefe amoroso que cuida de você. Aqui Paulo ele nos deixa uma orientação muito interessante. Você precisa escolher qual empresa você pertence.
Olha só a dinâmica do capítulo 6 aqui de Romanos. Romanos nos ensina que quando nós, Romanos capítulo 6, nos ensina que quando nós não éramos salvos, quando você ainda não tinha crido em Jesus Cristo, quando você estava na sua vida passada, antes de Cristo, sua vida mundana, você já tinha um patrão. Seu patrão era o pecado e você era obrigado a servir a ele. Porque ele era o patrão, você estava na empresa do pecado, você precisava obedecer a ele. Mas a partir do momento em que você se converteu a Cristo, você foi demitido dessa empresa do pecado. O pecado não é mais o seu patrão. Agora você foi transportado para a empresa de Cristo e Cristo agora é o patrão da sua vida. Olha só se você quiser, você vai obedecer ao seu antigo patrão, mas você não tem ali mais submissão para ele, porque Cristo te tirou ali desta empresa. Então, se esse patrão te encontra na rua e fala, olha, eu quero que você faça aquilo, você vai se você quiser, porque agora você pertence a outra empresa. Você recebeu demissão dessa empresa antiga e agora você está numa nova empresa, que é a empresa de Cristo. Então, qual empresa você quer estar? Analise a sua vida, olhe para a sua vida e veja se você já está na empresa de Cristo. Evidentemente, se você se converteu, você já pertence a Cristo e a esse patrão maravilhoso. Mas olhe se no dia a dia você ainda não está obedecendo ao seu antigo patrão. E você nem precisa obedecer ele, mas talvez você esteja obedecendo. Faça uma escolha na sua vida. Note como Paulo, ele orienta em Romanos capítulo 6, como que você pode vencer o pecado escravizador da sua vida. Essa verdade que precisa estar na sua mente, ela precisa descer no seu coração e dessa maneira naturalmente vai ser refletida através das suas ações. Mas precisa ter o seu passo, você precisa caminhar por esses passos para que você vença o pecado que você está sendo escravizado. E para a gente terminar, olha só o que diz aqui o versículo 23, eu coloquei aqui na tela. Você quer um salário merecido ou você quer um presente imerecido? O que você quer para a sua vida? Você quer um salário que você trabalhou e você merece aquilo? Ou você quer um presente que você recebe de graça, gratuitamente pela misericórdia de Deus? O versículo 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que você quer para a sua vida? Você quer um salário merecido? Se você obedecer ao pecado, você vai receber esse salário e o salário é a morte. Ou você quer um presente imerecido, um presente que você não tem mérito nele, mas graciosamente pela fé Deus ele te dá. Porque o versículo diz assim, mas o dom gratuito, o presente de Deus, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual escolha você quer? Qual empresa você quer fazer parte? E qual presente você quer para a sua vida? Um salário merecido ou um presente imerecido que é a vida eterna? Que Deus esteja abençoando a sua vida, que esse estudo possa servir de elucidação para você e leia Romanos capítulo 6 para que você possa se inteirar melhor dentro dessa explicação. Deus abençoe a todos.